Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. E mais do que uma reflexão aqui, eu gostaria de deixar uma palavra que você pudesse depois observar com mais cuidado na sua casa. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. João, capítulo 5, a partir do verso 1, não sei se vai vir para cá. Vai vir? Normalmente vem. Então vamos lá. Vamos lá. João, nós vamos até o verso de número 15. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa alguma pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Vamos dar uma olhada nesse texto e aplicar esse texto na nossa vida. O verso 1 começa falando algo que precisa ser observado. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Depois disto, o quê? Depois de quê? Que o verso de número 1 do capítulo 5, ele entra em cena. O final dos versículos do capítulo 4 narra a segunda visita de Jesus a Caná da Galileia. Em Caná da Galileia, numa festa de casamento narrada no Evangelho de João, capítulo 2, Jesus realiza seu primeiro milagre numa festa de casamento, trazendo cor, sabor e cheiro. Aquela água. Mas agora Jesus volta no capítulo 4 e volta para curar um menino que está muito doente. O pai do menino aborda Jesus e pede que Jesus vá com ele à sua casa. E Jesus disse: pode ir para a sua casa, e seu filho já está curado.
o homem leva um tempo para tornar para sua casa. E quando ele chega lá, os que trabalhavam para ele trazem a notícia: enquanto você estava fora, o menino ficou bom, ele está curado. E aí o pai do menino perguntou: vocês sabem me dizer que horas essa cura aconteceu? Que horas ele levantou? Que horas que a febre o deixou? Que hora que a infecção foi embora? E eles narraram com precisão. E o pai do menino lembrou-se de que o momento era exatamente aquele que Jesus havia dito que o menino estaria curado. O finalzinho do verso 4 fala também de cura. Mas depois de ter curado aquele menino, Jesus agora vai entrar em Jerusalém. Depois disso é o verso 1. Havia uma festa entre os judeus e Jesus vai para Jerusalém. Verso 2. Ora, há em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste tanque, ou próximo a ele, havia uma multidão de enfermos. Preste atenção, pois Jesus está indo para a festa da Páscoa. Seu propósito, depois de ter curado este menino em Caná da Galileia, é ir para Jerusalém para a festa. Porque uma festa está acontecendo. As pessoas estão se alegrando, se divertindo, louvando e bendizendo a Deus. Mas eu não sei se você reparou muito bem. Durante este culto nós ouvimos uma palavra: que nem sempre a festa é para todos. E que muitas vezes, enquanto alguns estão festejando, outros estão sofrendo. Enquanto alguns estão comemorando, outros estão perdendo. A festa está acontecendo. Mas perto da festa, um tanque que tem sua entrada na proximidade da porta das ovelhas. Um tanque está recheado de pessoas que não têm muitas coisas para comemorar. A vida para elas naquele momento, ela não é boa. Aliás, alguns até carregam essa dor há muito tempo. Provavelmente eles ouviam do tanque de Betesda, talvez os barulhos das festividades, dos louvores, das comemorações cujas quais eles não podiam fazer parte, porque eles estavam interessados em outra coisa, em solucionar seus problemas, em resolver questões difíceis. Porque deixa eu te explicar uma coisa: você pode ter muitos problemas até ter um problema de saúde, porque quando você tem um problema de saúde, todos os seus problemas acabam e você só tem um, que é o problema de saúde. Essa é a grande verdade. As pessoas estão ali de olho num ambiente que trazem a proposta de cura. É isso. O tanque é aquilo que veio para dar ânimo nas pessoas, que fazia com que elas fossem capazes de sair de casa. Pastor, tinha cura no tanque? Provavelmente não. Mas o tanque era uma bênção, porque o tanque fazia com que pessoas não ficassem em casa prostradas, chorando, onde as coisas não acontecem. Eu não sei o que você enfrenta, mas eu preciso te dizer algo: levante a sua cabeça e vai à luta. Seja o que for, um problema financeiro, um problema no casamento, com os filhos, de saúde, não entrega o jogo não. Vá lutar. O texto fala da festinha que está acontecendo, mas Jesus, ele vai para a festa, sim ou não? Mas antes de ir na festa, ele vai dar uma passadinha no tanque, ok? Não dá para curar todo mundo, certo? Mas ele vai passar lá para mostrar que ele tem poder para fazer. E deixa eu te explicar uma coisa que para mim e para você hoje é extraordinária. Quando Jesus estava aqui na terra, ele só podia fazer um milagre por vez. As coisas aconteciam onde ele estava presente. Hoje,
Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje Ele pode curar um, abrir uma porta de emprego para outro, restaurar um casamento para outro, trazer o filho de volta. Ele pode levar, ou Ele pode fazer de onde Ele está hoje. O alcance é muito maior. É assim que funciona. Mas Jesus vai passar por lá, no tanque de Betesda, certo? E o texto diz que o tanque de Betesda era mais ou menos como o SUS de hoje. A reunião de gente doente, ninguém nem sabe se vai ficar curado. Certo? Então está lá todo mundo olhando para onde? No tanque o pessoal está olhando para onde? Para a água. Porque a tradição dizia que em determinado tempo, o que acontecia? Um anjo agitava. E isso não é difícil de explicar para quem conhece um pouquinho, certo? Aquela região, certo? Jerusalém está bem próxima a uma falha geológica, certo? Ali exatamente na colina de Golã, ali, o que fazia com que aquela região fosse recheada de pequenos tremores. E todas as vezes, ó, se eu fizer assim, vamos ver se vai, ó. Dá uma olhada no copo, ó. Era só ter um tremorzinho, mesmo pequenininho, que a água do tanque dava uma chacoalhadinha. E todo mundo está de olho onde? Na água, na água. Porque dizia que o primeiro que pulasse, depois que a água sacudisse, e não sacudia todo dia, e todo mundo que ia para lá ficava olhando para onde? A água. E de olho na água, de olho na água. Eu confesso a você que se tem um indivíduo que não ia dar para ser curado nesse tanque, era o cego. Balançou. Balançou. Como assim? Certo? Mas aí a história do cego, fica tranquila, que é do Bartimeu. Aí Jesus vai usar um outro modelo. Vamos continuar no tanque para ver quem mergulha. Olha só. Está todo mundo lá de olho no... Porque é de lá que eles acreditam que vem a... Isso! Enquanto você não tem uma palavra de direção, corra para o hospital, corra para o médico, certo? Corra para os recursos que estão à sua frente. Entendeu? Não entregue os pontos não, vamos embora. Ah, pastor, eu quero casar, tá bom. Vamos embora, vai arrumar um homem. Tá difícil, procura. Eu não é? Dá uma ajeitada nessa carcaça da senhora. Bota uma roupa decente, vá para a pista. Eu não é? Faz alguma coisa. Porque dentro de casa, se na rua já está difícil o homem, imagine aparecer na sua casa. Então é isso. Olha só, eu gosto dessa estrutura, por quê? Porque eu gosto desse cara. Para mim isso é extraordinário. Tá certo? As coisas estão acontecendo onde? Lá fora. Estão dizendo que lá a água chacoalha, então vamos para lá. Só que ele tinha um problema. Ele está enfermo há quantos anos? Por 38 anos de paralisia nas pernas. Se ele olhar para baixo, a visão não vai ser legal. A musculatura já foi embora. Os nervos já atrofiaram. Os ossos, já não estão como antes. Mas sabe o que me encanta? É que esse cara acredita que se ele pular dentro daquela água, ele vai ficar curado. Ele acredita. Já faz 38 anos que ele não anda, mas ele ainda acredita que pode. Ele não é um cara que vai entregar os pontos não, meu irmão. Ele vai continuar lutando.